Então, boa noite. Hoje nós vamos, então, falar sobre as normas internacionais, né, que regem a segurança do trabalho. Quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente tem as leis específicas brasileiras, mas a gente também tem legislações que, às vezes, a gente não tem uma informação na legislação brasileira. E essas leis internacionais, elas acabam sendo usadas como respaldo para a gente fazer algum trabalho, algum serviço, alguma medição. Então, né, quando a gente então fala da segurança do trabalho, a gente ouve falar muito sobre as NRs, mas é importante lembrar, tá, ou pensar que, na verdade, a segurança do trabalho vai muito além das NRs. Então, a gente tem outras legislações que vão pautar aí o trabalho do técnico em segurança do trabalho. Então, para a gente, né, ter uma empresa que trabalhe, né, e que garanta um trabalho seguro para os colaboradores, a gente vai ter diversas normas e legislações que a gente deve seguir para garantir isso. Então, são normas que não é para prejudicar a empresa, igual muitas vezes a gente pensa, mas sim para garantir, né, que a vida do trabalhador seja cuidada, né, porque a gente sabe que, infelizmente, algumas empresas, em algumas situações, a pessoa só visa lucro e esquece que é um ser humano e não só um número, tá? E aí, né, se engana vocês, aquele que pensar que é só, seguir só a NR e tá tudo bem. Não, não está tudo bem, porque a gente vai ter essas outras legislações que vão respaldar o nosso trabalho e a gente precisa levar em consideração, principalmente as brasileiras, né, no caso, para evitar multas e processos judiciais, tá? Então, além, né, da NR, a gente tem normas da higiene ocupacional, as OSHAs, NIOSH, as NBRs, a CLT, as EN, resoluções técnicas, normas técnicas, entre outras, e são muitas siglas, muitas nomenclaturas, tá? E aí, às vezes, fala assim, nossa, mas vocês vão ver que tem OSHAs, tem OSAs e assim por diante. E aí vai dar uma diferença e cada uma trabalha de um lugar, tem uma especificidade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí de cada uma para vocês conhecerem. Então, né, quando a gente fala das NRs, a NR, então, ela é fundamental para promover um trabalho seguro, tá? Só que ela é uma pequena parte de toda uma estrutura de legislações que funcionam como o mesmo objetivo. Então, não tem como a gente utilizar somente a NR, tá? Para garantir a segurança do trabalhador. Eu tenho que organizar e avaliar o que cada uma dessas normas que eu vou comentar hoje com vocês fala, para eu garantir. Então, uma vai trabalhar em conjunto com a outra. E, às vezes, até mesmo para as NRs surgirem, elas são baseadas nessas leis, nessas legislações, nessas normas, tá? E aí, às vezes, não fala específico, um exemplo. Você pega lá uma norma, tá? Numa NR. E pega uma RT, tá? Então, a NR normas. Nossa, fugiu. Nossa, fugiu, deu um branco, gente, calma aí. Normas regulamentadoras, fugiu o que era o R. E aí você pega uma RT, que é regulações técnicas, resolução técnica, enfim. Aí, na resolução técnica, fala que o trabalhador tem que trabalhar com um cinto de segurança específico, tal, tal, tal. Na NR, não fala do cinto de segurança. Você fala então não precisa de cinto de segurança. Mas está falando lá na RT, então eu preciso entender que, muitas vezes, eu preciso observar essas duas leis, tá? Essas duas legislações ou normas, para garantir, então, um trabalho correto, tá? Então, uma norma, ela não vai desobrigar a outra legislação, tá? Ela não vai desobrigar algo que fale na outra legislação. Por isso, então, que vocês têm que ter contato aí com todas essas leis, tá? E aí, sempre lembrar que, normalmente, a falta, né, do não cumprimento dessa legislação, normalmente vai trazer risco judicial para vocês, inclusive processos trabalhistas, entre outros, tá? E o principal de tudo é colocar a vida do trabalhador, do colaborador em risco, né? Então, isso também deveria ser o principal motivo para a gente querer trabalhar ou para a empresa querer trabalhar dentro e de acordo com as legislações. Então, a gente tem a NR,
tá? O que é a ANR? A ANR, então, é as normas regulamentadoras que vão determinar os procedimentos obrigatórios de cada atividade em específico para promover a saúde e a segurança do trabalhador, tá? Então, é uma definição que vem com a ANR1, tá? Ela define, né, que a ANR são de observação obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados pela consolidação das leis do trabalho. Então, todas as empresas precisam observar o funcionamento da legislação. Oi. Boa noite, acabei de chegar, desculpa. Tá, tudo bem, sem problema. Então, a gente precisa fazer aí, ter esse cuidado, né, quando a gente vai fazer aí, garantir a segurança do trabalhador, sempre levar em consideração todas as NRs e a legislação, tá? Então, porque ela vai, independe se é um serviço público ou se é um serviço privado, tá? Então, por exemplo, a gente tem aquelas empreiteiras que trabalham de forma privada, né? Mas elas pegam o detento, né? Muitas têm que pega o detento para fazer obra de asfalto, recap, entre outras coisas. Essa não é porque é um preso que ele vai simplesmente trabalhar. Não precisa dar nada para ele. Não, você precisa dar os mesmos itens de segurança se fosse uma pessoa que não estivesse privada de liberdade. Além do que, muitos que às vezes estão privados de liberdade estão lá por erros, tá, gente? Não estou defendendo, mas pode acontecer. Então, a gente tem que prezar, né, pela garantia da saúde, pela garantia da integridade de qualquer trabalhador, independente de quem ele seja, tá? Aí, depois disso, a gente tem as normas de higiene ocupacional, tá? Que também são conhecidas como NHO. Elas foram, né, na verdade, criadas para garantir ou determinar o limite de tolerância. Então, por exemplo, o que é o limite de tolerância? Quanto que eu posso ficar no frio? Quanto que eu posso ficar no calor? Qual é a metodologia que eu vou utilizar para avaliar essa tolerância, tá? E quais são os critérios técnicos dos equipamentos que eu vou utilizar nessas avaliações? Ela não é uma lei, mas para eu garantir a medição que as outras NRs me obrigam a fazer, eu preciso utilizar ela, tá? Então, é bem interessante que, por mais que ela não é uma lei, ela é uma norma e a gente precisa seguir ela. Por quê? Caso, professora, mas não é lei, então eu não preciso. Então, vamos pensar assim, lá na NR15 fala que o funcionário não pode trabalhar com 85 decibéis, tal, tal. Aí você faz a medição, e aí você pega um equipamento lá que você comprou no país vizinho, e aí esse equipamento ele não está validado pelo Inmetro, ele não tem os critérios técnicos que deveria se ter, tá? Então pode acontecer do quê? Você fez a avaliação, falou que era 85, mas se você pegar esses que têm esses critérios técnicos bastante estabelecidos e tudo isso, daria 92. E aí depois esse funcionário pode fazer o quê? Processar você e você ter que pagar uma indenização, porque provavelmente vai gerar algum problema de saúde para esse trabalhador, tá? Então, além disso, né, ela é utilizada também de orientação para determinar as medidas de controle dos agentes de risco, tá? Então, ela é bem interessante, no entanto, que vocês vão estudar, inclusive comigo, né? Não sei se vai ser essa disciplina, mas provavelmente no terceiro semestre só, a gente fala dela agora de novo. A gente fala, assim, de forma geral, porque não dá tempo de falar uma por uma, se eu não me engano, são 11, mas uma delas está em reestudo, tá? Reavaliação para atualizar. E então a gente dá uma olhada nelas, a gente fala bastante depois delas lá no terceiro semestre. Aí a gente tem as OSAs, tá? Que é uma norma britânica que vai servir como forma de orientar um sistema de gestão e certificação da segurança e saúde ocupacional. Então, não é uma lei, tá? Uma norma que nós precisamos seguir. Mas caso, né, nós tenhamos que fazer uma análise e nas nossas legislações nenhuma
me dá aquela resposta, eu posso começar a buscar em outras normas, tá? Inclusive normas internacionais. Essa norma, ela fornece orientação, então, necessária para a empresa, né, conseguir avaliar e otimizar os procedimentos de saúde e segurança do trabalho, que é o que a maioria de todas busca, né? É otimizar e garantir sempre a saúde e segurança do trabalhador, tá? OSAS, então, ela é uma sigla, né, em inglês, que eu não vou ler, para vocês não darem risada, mas que significa Série de Avaliação de Segurança e Saúde Ocupacional. Então, ela é lá do Reino Unido, lá da Europa, tá? Então, é bem interessante que a gente tem aí, cada país tem as suas leis, mas elas conversam muito entre si, tá? Elas têm dados muito parecidos. Então, uma encontra uma coisa, depois as outras vão validando, estudando, e aí atualiza, tá? Então, a gente tem que entender que existem essas leis. Se eu ficar aqui falando especificamente de cada uma dessas leis ou normas, lei 1, 2, 3, 4, às vezes a gente vai perder muito tempo e não vai entender o para que elas servem. E às vezes não vai conseguir nem utilizar. Por quê? Pode ser que eu esteja falando delas hoje e amanhã mude. Então é importante a gente saber que existe, aonde buscar, tá? Óbvio, essa lei vai estar em inglês, então quem vai ter que estudar um pouquinho de inglês para ler ou fazer uma tradução lá no Google, né? Que às vezes não é tão fidedigna, mas é uma opção aí que a gente tem, tá? Aí a gente tem a OSHA, tá? Que é dos Estados Unidos, tá? Que significa Administração de Saúde e Segurança Ocupacional. É uma agência, tá? Americana que funciona dentro do Ministério do Trabalho, tá? Lá nos Estados Unidos, eles trabalham muito por agências, agência da saúde, agência disso, agência daquilo, e aí elas sempre são ligadas com outros setores, tá? Principalmente porque, por mais que é um país, os Estados Unidos, cada estado trabalha de forma diferente, então é bem interessante, assim, o processo lá, tá? O objetivo principal da OSHA é promover a segurança do trabalho para os trabalhadores através de determinações, aplicação de padrões de trabalho, treinamentos de equipe, divulgação, educação e assistência. Então, é uma agência que vai fazer o quê? Dar suporte para as outras empresas, tá? Para empresas públicas e privadas, garantir a segurança do trabalho. Então, ela vai pegar o que a legislação americana fala e vai padronizar o trabalho, treinar as equipes, divulgar, dar educação, né? Que é o mais importante, que muitas vezes, quando a gente fala da segurança do trabalho, que foi o que a gente viu, por exemplo, na aula da semana passada, que muitos de vocês comentaram, um dos maiores problemas é a falta, não é a falta de conhecimento, às vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente às vezes não consegue entender, a gente ou as pessoas, a importância desse processo, a importância de fazer aquilo que é o correto, né? Ou, não dá nada, nunca deu nada, nunca vai dar nada. Aí tá um belo engano, tá? A gente também tem a NIOSH, tá? Que significa Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, também é uma agência dos Estados Unidos, tá? Mas diferente da OSHA, ela trabalha de uma outra forma, tá? Ela vai, principalmente, né, trabalhar através de pesquisas e produção de medidas para prevenir lesões e doenças ocupacionais durante as atividades. Se vocês procurarem NIOSH ou NIOSH na internet, vocês vão ver muito um método de avaliação NIOSH, que é relacionado com a parte de ergonomia, levantamento de peso, é um índice, né, que eles colocam, e é muito utilizado por vários países. E a NIOSH, ela é americana, né, mas ela leva muita informação para o resto do mundo, tá? Então, é bem interessante também, que é a que a gente vai estudar logo em seguida dessa aula, tá? Além da NIOSH, a gente, então, tem as NBR, tá? Que são as normas técnicas brasileiras, tá? Que tem o objetivo de organizar e definir padrões para documentos importantes, processos civis e procedimentos. Então, a NBR nada mais é de uma forma onde a gente vai ter o desenvolvimento do material teórico, dos documentos que a gente cria, pulou,
dos documentos que a gente tem, que a gente precisa preencher, que a gente precisa elaborar, tá? Então, ela vai organizar e vai ter um padrão para a gente conseguir encontrar todas as informações que precisam ter e assim por diante, tá? E ela é regida também pela BNT. Então, segundo a BNT, as normas técnicas brasileiras, ela tem um objetivo que é estabelecer procedimentos, padronizar formas, dimensões, tipos, usos, classificações, termologias, glossários, símbolos, marcação, etiquetagem, embalagem, além de definir a maneira de medir ou determinar as características como método de ensaio, tá? Porque imagina assim, vocês vão fazer uma medição, vai fazer uma medição química, tá? E aí cada empresa define um símbolo para aquele reagente químico. Vai virar uma bagunça. Por quê? Porque eu vou saber ler de alguma empresa, de outras empresas eu não vou conseguir ler. Então, por isso que é bastante importante aí essa padronização, tá, desses documentos. Então, a NBR, ela vem para isso, tá, para auxiliar na organização e na padronização dos documentos. Além disso, a gente tem a CLT, tá? O que é a CLT? A CLT nada mais é do que a consolidação das leis de trabalho, tá? Que é a parte da legislação brasileira referente ao direito do trabalho e ao direito processual do trabalho, que é o que rege todas as outras coisas, inclusive a segurança do trabalho, tá? Com relação ao quanto que tem que pagar, qual que é o valor, como que funciona, quanto que pode trabalhar, né? O descanso, o tempo de almoço e tudo isso. Então, a CLT vem aí como a consolidação das leis do trabalho. Então, ela pega todas as leis relacionadas ao trabalho e junta em um único código, tá? E aí, quando a gente fala da CLT, a gente tem um capítulo específico, que é o capítulo 5, tá? Que fala sobre as normas gerais da tutela do trabalho, que vai falar sobre a saúde e segurança do trabalhador. Tá? Então, se vocês quiserem saber mais, dá para pesquisar na internet. A gente não vai entrar muito, pelo menos na minha disciplina, eu creio que vocês veem em direito, em outra disciplina, tá? Mas é importante a gente saber que existe e que elas têm que trabalhar tudo em conjunto, tá? Se uma tá falando um negócio e o outro não fala aquilo, a gente tem que fazer para as duas, tá? Né, um dos objetivos da CLT, então, é otimizar a proteção à saúde e à integridade física e psicológica dos colaboradores. Em nenhum momento a gente fala da parte psicológica, que foi acho que uma coisa que a gente comentou também na semana passada, não sei se foi na turma de vocês, mas acho que foi. A CLT, ela já traz a parte psicológica, tá? Então, isso também é bastante interessante, tá? E aí, é a partir das leis e normas da CLT que as normas regulamentadoras surgem, né? Então, a gente tem uma característica lá, e o que acontece nessa lei? Ela acaba sendo ela acaba sendo quebrada com todas as informações, como que tem que ser, todas as definições, valores e tudo isso, bem específico, tá? Então, as normas regulamentadoras, elas vêm a partir da CLT. Aí a gente tem as ENs, tá? Que são normas europeias, então ela já está relacionada com a Europa como um todo, diferente ali da britânica, né? Do Reino Unido. Então, ela também está relacionada à saúde e à segurança dos trabalhadores durante as atividades laborais, né? Até lá tinha uma pergunta na prova que eu colocava lá, relacionada durante as atividades recreativas, e um monte de gente assinalou que era verdadeira. E eu dei risada, porque, na verdade, é atividades laborais, tá? E aí, a EN, tá? Que é as normas europeias, tem uma norma bastante clássica, que é a EN 388, que vai falar sobre a utilização e os critérios para se utilizar a luva de segurança, tá? Então, a gente tem luva de segurança contra o calor, a gente tem luva de segurança contra a faca, a gente tem vários tipos de luvas de segurança. E a EN, ela estabelece critérios bastante específicos com relação à utilização da luva de segurança, tá? Então, é bem interessante também essa norma. Falta mais duas. A gente tem as resoluções técnicas, né, que comentei lá no começo. Então, a gente tem as NR, CLT, e aí a gente tem as resoluções técnicas. A resolução técnica é uma norma brasileira, tá?
que normalmente ela determina as boas práticas para a segurança dos colaboradores em atividades específicas, tá? Então, o Corpo de Bombeiro, por exemplo, ele tem as suas resoluções técnicas. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem as suas resoluções técnicas e específicas para cada fim. Então, eu tenho a RT da Anvisa para a área de alimentos, eu tenho a RT da Anvisa para a área de medicamentos, tá? Então, é bastante interessante porque, além de todas as outras normas, eu ainda tenho a resolução técnica que é mais específica ainda, tá? Então, se algum de vocês vai trabalhar na área de alimentos, vocês vão ter que buscar lá o que as RTs da Anvisa falam, tá? Para garantir que você vai garantir e vai ter uma boa prática, né, de trabalho com relação aos seus colaboradores. Além delas, a gente tem as notas técnicas do MTE, tá? Que é o Ministério do Trabalho e Segurança, e são fundamentais que vocês a conheçam, tá? Para que vocês consigam, né, garantir a proteção aos trabalhadores e também evitar multas e processos judiciais para a empresa. Então, elas também são bastante importantes de se estudar. Eu creio que vocês também vêem na disciplina de Direito, tá? Mas eu achei legal a gente falar de todos para vocês saberem que existe todas essas legislações, tá? Então, assim, tem que ler bastante, saber onde encontra, porque, como eu disse, muitas vezes elas mudam do dia para a noite, tá? Algumas têm prazo de se colocar em prática, igual a da Anvisa, por exemplo, tem sempre 1 ano, 2 anos para entrar em valia, né, valendo. Então, tudo isso é importante vocês conhecerem, tá? Para vocês poderem aplicar aí no trabalho de vocês. Então, essas são as normas técnicas, tá? Relacionadas com a disciplina de segurança do trabalho, que vai, né, diferenciar e vai trabalhar muito com relação às normas, tá? Então, a gente tem mais algumas, hoje a gente vai continuar e vai falar sobre a NIOSH, tá? E depois, na semana que vem, a gente vai falar de mais uma que eu não falei hoje nessas normas. Boa noite, professora. Perdoe-me, Só um só pouquinho. consegui entrar.